Hoje viajamos juntos com as sondas Voyager para um lugar onde nenhum ser humano jamais esteve, a mais de 12 bilhões de milhas de distância. As sondas exploram o fim do sistema solar e o espaço interestelar, uma misteriosa e infinita extensão de escuridão. Esclarecemos as questões sobre por que um inesperado fluxo de partículas deixou os cientistas na Terra em tumulto e o que está escondido por trás desse estranho ruído. Na realidade, a Voyager está em direção a larguras infinitas. Em 1977, as sondas gêmeas Voyager foram lançadas ao espaço com apenas algumas semanas de diferença, em uma missão histórica. Em 1989, apenas 5 dias após o 12º aniversário do lançamento, a Voyager 2 se tornou a primeira e até agora a única sonda espacial a alcançar o planeta Neptuno. Aqui, há quase uma completa escuridão. A Voyager 2 capturou as primeiras imagens reais do brilhante planeta azul. Nenhum ser humano jamais havia visto Neptuno tão de perto e com tamanha clareza. O planeta se torna azul devido à grande quantidade de gás metano em sua atmosfera. O metano absorve a luz escassa nessas regiões. O espectro de cores vermelhas é completamente absorvido pelo metano, enquanto a luz azul é dispersa de forma fascinante, conferindo ao planeta sua aparência única. A uma distância de 2,7 bilhões de milhas do Sol, a missão da Voyager 2 estava efetivamente concluída, mas a sonda continuou voando a uma velocidade de 33.995 milhas por hora. Voyager 2 continuou avançando cada vez mais pelo espaço, em direção ao fim do sistema solar. Desde as últimas imagens de Neptuno, quase 20 anos se passaram até que a Voyager 2 voltasse a ser manchete. A sonda Voyager 2 foi o primeiro objeto feito pelo homem a cruzar a fronteira, até então completamente inexplorada, entre nosso sistema solar e o espaço interestelar. No momento em que os primeiros dados chegaram à Terra, os cientistas tiveram que enfrentar uma amarga decepção, aventurando-se em um território científico desconhecido, a mais de 12 bilhões de milhas da Terra e a mais de 200 vezes a distância entre a Terra e o Sol. As sondas Voyager mergulharam na heliopausa e na zona de choque no final da área de influência do Sol. Embora as Voyager 1 e 2 tenham deixado a Terra aproximadamente ao mesmo tempo, elas entraram no espaço interestelar em áreas e trajetórias de voo completamente diferentes. A Voyager 1 tomou um atalho logo após o lançamento, voando através do cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter em um movimento arriscado. É realmente um milagre que as duas sondas ainda estejam funcionando após 4 décadas e que continuem enviando regularmente novos dados para análise na Terra. A NASA brinca chamando as sondas de gravadores voadores de fita. Quando consideramos as sondas de hoje, equipadas com câmeras de alta tecnologia, sensores e velas solares, o design das sondas Voyager parece verdadeiramente simples. No entanto, o segredo da longevidade das sondas Voyager provavelmente reside justamente nessa simplicidade e em sua fonte de energia, que seriam impensáveis para esta missão. Em sua trajetória, a luz se torna cada vez mais escassa, e no espaço interestelar, ela eventualmente desaparecerá completamente por milênios. As sondas são alimentadas por 3 geradores de isótopos radioativos que contêm plutônio suficiente para alimentar ambas as sondas por várias centenas de anos. Mesmo que fiquem sem energia, o meio interestelar continuará a carregá-las, fazendo com que sigam em frente. Na década de 70, ninguém poderia ter afirmado com certeza que as duas sondas chegariam ao fim do sistema solar, embora a esperança estivesse presente desde o início. Em vários milhares de anos, as Voyager 1 e 2 chegarão aos sistemas estelares mais próximos, sendo as primeiras embaixadoras interestelares. E quem sabe, talvez em muitos milhares de anos elas sejam encontradas e capturadas por alguma civilização extraterrestre. Para esse cenário, as sondas trazem uma mensagem de saudação dos habitantes da Terra. Com elas, em 2 discos dourados, estão informações básicas sobre nossa espécie, a Terra, nossas ciências, sons do ambiente e peças musicais, para que os seres extraterrestres também possam reproduzir a mensagem. Mentes inteligentes incluíram um manual de instruções e uma linguagem de imagens fácil de entender.
A ideia de uma civilização alienígena a milhares de anos-luz de distância de nós, descobrindo esses discos e explorando as mensagens da Terra, é ao mesmo tempo engraçada e fascinante. Mas voltemos ao mistério da heliopausa e à descoberta que tem deixado os cientistas agitados. O fim da heliosfera, nossa estrela. O Sol constantemente lança grandes quantidades de partículas carregadas a partir de si, sobre as quais os campos magnéticos solares flutuam pelo espaço. O vento solar se espalha em todas as direções, afastando-se do Sol, formando uma espécie de balão ao redor do sistema solar. Os cientistas se referem a esse balão como heliosfera. Inicialmente, a propagação das partículas é tão rápida quanto o som. Então, a pressão da matéria interestelar diminui a expansão. Isso cria o que é chamado de onda de choque fronteiriça, que é considerada a primeira fronteira para o espaço interestelar. Em seguida, há uma zona onde as partículas mais lentas e os campos magnéticos se misturam com os do meio interestelar. A última fronteira para o espaço interestelar, onde não se pode mais ver a influência das partículas solares, é chamada de heliopausa. Antes da chegada das sondas Voyager, as estimativas da distância até elas variavam dramaticamente. Os cientistas só podiam adivinhar, e cada pesquisador ainda esperava estar correto de alguma forma. Mas os cientistas ficaram decepcionados. A heliosfera se revelou muito maior e as influências do Sol alcançavam mais longe do que todos os cientistas tinham previsto. A Voyager 2 trouxe ainda mais surpresas quando entrou no meio interestelar, alguns anos após sua sonda irmã. A Voyager 2 enviou exatamente os mesmos dados de distância que a Voyager 1, 6 anos antes. No entanto, de acordo com cálculos, os ventos solares extremos deveriam ter expandido significativamente a heliosfera. O fato de que aparentemente isso não ocorreu mostrou que o balão de partículas, plasma e campos magnéticos formados pelo nosso Sol é muito mais estável do que se pensava anteriormente. Ninguém sabia anteriormente como os dados mudariam. Quando a Voyager 1 e a Voyager 2 entraram no espaço interestelar em 2012, a Voyager 1 foi a primeira a mostrar dados impressionantes. O vento solar desapareceu e um aumento significativo na densidade de partículas indicou que a fronteira com o espaço interestelar havia sido alcançada. Justamente na fronteira, as partículas são novamente comprimidas significativamente pela pressão do meio interestelar antes de diminuírem dramaticamente. 6 anos depois, a Voyager 2 enviou os mesmos sinais. Ambas as espaçonaves atravessaram o limiar para o espaço interestelar, cerca de 120 unidades astronômicas do Sol, e estarão no espaço interestelar durante os próximos milhares ou milhões de anos. Primeiro, as duas sondas surpreenderam os cientistas novamente fazendo medições incomuns. Aparentemente há um campo magnético fraco, mas mensurável, permeando o espaço entre as estrelas. A Voyager 2 mediu um campo magnético interestelar de cerca de 7 microgauss. Em comparação, isso é 64 mil vezes mais fraco do que o campo magnético da magnetosfera da Terra. No entanto, isso significa que as forças magnéticas são cerca de 2 vezes mais fortes do que os astrônomos originalmente previram. A intensidade do campo magnético interestelar finalmente explicou por que a fronteira da heliosfera é tão estável. A Voyager 2 fez outras descobertas inesperadas. Em 2022, o instrumento de ciência de ondas de plasma da espaçonave indicou que a densidade do meio interestelar aumenta à medida que se afasta do Sol. Quando a sonda viajou cerca de 20 unidades astronômicas no espaço interestelar, a Voyager 2 registrou um aumento de mais de 2 vezes na densidade de partículas. Esse gradiente de densidade era completamente inesperado e até hoje não pode ser explicado. Uma teoria diz que as partículas interestelares desaceleram e se acumulam assim que fluem em direção à heliopausa. Outra teoria é que, onde o campo magnético interestelar colide com a heliosfera do Sol, as linhas do campo magnético passam por compressão, empurrando as partículas ionizadas para longe e criando uma região relativamente vazia entre a heliopausa e o restante do meio interestelar. De qualquer forma, o que é certo a partir dessas descobertas é que a esfera de influência do Sol
se estende muito mais no espaço interestelar do que se pensava anteriormente. Os cientistas dessas descobertas emocionantes e completamente novas esperam que as sondas Voyager continuem enviando mais dados de medição por algum tempo, mas o suprimento de energia está se esgotando. Os instrumentos de medição custaram às sondas grandes quantidades de energia ao longo da missão. Cada vez mais instrumentos foram desligados para reduzir o consumo de energia ao mínimo. Atualmente, apenas os detectores de radiação, os espectrômetros de plasma, o magnetômetro e os instrumentos de medição de partículas ainda estão ativos. Quando o contato com as sondas será completamente interrompido, ainda está em aberto. No momento, no entanto, os cientistas têm pouca esperança de que o contato de rádio dure além do final da década. Ambas as sondas agora estão tão distantes da Terra que um sinal de rádio da Voyager 2 leva quase 18 horas para nos alcançar. Para a Voyager 1, a transmissão de rádio leva 22 horas completas. Os dados são recebidos através da rede espacial profunda da NASA. Apenas esses 3 complexos de antenas, distribuídos por todo o globo, são capazes de capturar os sinais dessas distâncias. Quanto maior a distância, mais fracos se tornam os sinais e mais difícil é captá-los. Misterioso som do universo. Em 2021, outro incidente interessante ocorreu. Algo que ninguém esperava do meio interestelar, que geralmente é silencioso. Um som de zumbido baixo penetrou nas sondas Voyager. Devido ao plasma rarefeito do espaço, as ondas sonoras só podem ser transportadas de forma muito limitada. Pode-se imaginar que o meio interestelar é composto apenas por algumas partículas por centímetro cúbico. As ondas sonoras são transmitidas, mas de forma muito mais fraca, mais lenta e ainda mais constante do que no interior da heliosfera. Logo após a Voyager, um passar pela heliopause, a espaçonave registrou uma série de sons de assobio de alta frequência relativamente altos. Esses sons, que estavam associados a explosões repentinas de atividade no Sol, propagavam-se como uma onda de choque. Eles duraram apenas um curto período e depois desapareceram. Ao examinar mais de perto os sons, o som de zumbido se destacou, audível para os ouvidos humanos. O sussurro do espaço só se tornou audível quando os cientistas aumentaram as frequências. A equipe da Universidade Cornell, que conseguiu isolar o zumbido do espaço, explicou que as antenas de ciência de ondas de plasma da Voyager 1 conseguiram gravá-lo. O zumbido duradouro e contínuo estava na faixa de 3 kHz. Surpreendentemente, o som se assemelhava a uma única nota constante. Esse é um fenômeno que não existe na Terra. Tons puros só podem ser produzidos por computadores. Todos os outros eventos sonoros são sempre compostos por frequências e sons em mudança, pois são alterados por partículas na atmosfera e pela audição. O som é criado por um momento inicial e, em seguida, se espalha, mudando durante o processo. Inicialmente, os sons costumam ser maiores e mais intensos, e à medida que viajam pelo ar, diminuem em intensidade. O zumbido do espaço é contínuo, como se não tivesse começo nem fim. É interessante observar que esse som aparentemente era conhecido na Terra há milhares de anos. Os Vedas descreveram o som do espaço como um som sem começo e sem fim, ou som eterno. O que você acha? Será que as sondas Voyager capturaram possivelmente o som de Deus?